Bom, vou começar a ler aqui hoje em Romanos capítulo 11. Vou começar a revelar o que Deus tem me mostrado verdadeiramente. Qual é o verdadeiro sentido da palavra, né, que Deus tem me revelado. E vamos começar aqui com Romanos 11, a partir do versículo 1, que começa assim: Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, né? Elias falando contra Israel, dizendo, olha o que Israel estava fazendo. Senhor, mataram todos os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscaram a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Eu sei que tem muita gente que já sabe qual é o significado dessa palavra graça, aqui no entendimento da palavra. Né? Jesus, quando ele veio, se entregou por nós na cruz, né? Ele já, pela graça, deu a sua vida, né? Pela sua bondade, ele veio, deu a vida para resgatar esse povo das mãos do maligno, desse mundo. Então a gente vai ser resgatado de acordo com a graça de Deus, pela nossa fé. Quem tem fé e permanecer na palavra e seguir os mandamentos de Deus vai ser salvo pela graça. No versículo 7. Porque o que Israel buscava não alcançou. Olha para vocês verem. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Quer dizer que o povo de Israel foi endurecido naquele lugar que eles estavam. Né? Deus ele usa de misericórdia, né, para com todos, e para isso ele endurece o coração, né, de um povo, e para salvar todos. Depois, com o decorrer da leitura, você vai entender o que eu estou dizendo. Vou no 7 de novo. Pois, porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Isso quer dizer que nem todos, né, os eleitos não eram os de Israel. Eram quem Deus tinha chamado, eleito, né? Porque o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Né?
até o dia que Paulo escreveu essas palavras. Então os israelitas estavam endurecidos. E Davi diz, olha o que Davi diz: torna-se-lhes a sua mesa, as tuas obras, significa essa palavra, mesa. Torna-se-lhes a sua mesa ou as tuas obras em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Isso quer dizer o quê? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta. Israel estava colhendo o que ele plantou, por isso eles estavam sendo endurecidos, por causa da desobediência, né, em tempos passados. Não ouviram, não seguiram a palavra de Deus. E eles foram desobedientes. Então, o que aconteceu? Eles foram endurecidos. Isso aqui é a correção de Deus. É para o bem do homem que Deus faz isso. Porque senão o homem não busca os caminhos retos de Deus. Eles continuam pecando, né? E por isso Deus faz essas coisas. Deus endurece o coração. Para quê? Para ele pagar pelo próprio erro, né? E Davi diz: torna-se-lhes as suas obras em laço e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escurecelham-se-lhes os olhos para não verem, e encurvaram-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela tua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, né? A queda é assim. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Um dia estávamos todos lá na presença de Deus. Uma parte desse povo foi desobediente, né? Seguiram a homens e não aos mandamentos de Deus. Acreditaram muito em alguém que se fez Deus, quando na verdade era homem. Porque é tão assim, parece simples enganar, né, o homem. Um homem tem esse poder, porque ele tem, como ele tem esse poder o poder da palavra, de conhecimento, ele tem muitos poderes mesmo, miraculosos. E ele vai ser rei daquele povo, ele é rei. E isso espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando. E como ele é rei, ele tem muitos poderes. Por causa do quê? Do conhecimento da palavra. E as pessoas acabam acreditando que ele realmente é Deus. E segue cegamente esse que se diz Deus. E aí o que acontece? Todos esses que seguiram caíram, sofreram a queda. Também por desobediência, né? Por obras malignas, por muitas coisas que não se devia ter feito e que fizeram. E cai, e sofre a queda. É por isso que ele fala aqui, né, da queda. E diz, eu vou ler o 9 de novo. E Davi diz: torna-se-lhes a mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Escurecelham-se-lhes os olhos para não verem, e encurvaram-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela tua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E a sua queda se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude.
Tá vendo? Esse é a sua queda, é a riqueza do mundo. Mundo que a gente sabe tem mais de um céu. E Deus aqui está falando do mundo. Deus não está falando da terra, mas do mundo. Esse é a sua queda, é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, tá vendo? A sua diminuição. Por quê? Porque eles estavam lá salvos nesse lugar, né? A Israel de Deus era a única salva. É o povo de Deus, é o separado de Deus. Mas pela sua queda e a sua diminuição, né, veio a riqueza aos gentios, né? Eu vou ler de novo então o 11. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação. Tá vendo? Salvação é o que? A gente sabe hoje que salvação é a vida eterna aos gentios para os incitar à emulação. Esse é a sua queda, é a riqueza do mundo. Todo mundo tem agora, a partir dessa queda da Israel, tem a chance de se reconciliar com Deus, seja lá quem for. Basta que crê em Jesus Cristo, basta crer que Jesus é o Senhor e Salvador. É a única porta, né? E a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quer dizer, quem não crê, quem não cria, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Para quem não sabe, quem está falando aqui é Paulo de Tarso, né? É o Paulo que se converteu. Paulo ele era gentil também, né? Ele era da parte dos apóstolos da época, da igreja, né? Que governava aquela época. Porque na verdade eles mais governavam do que os próprios governadores, né? Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Quando a gente foi expulso da presença de Deus, quando o homem foi expulso da presença de Deus, né, que como simbolicamente se fala do fruto que não se devia comer e a Eva foi e comeu, isso foi uma desobediência. Então eles foram expulsos da presença de Deus, isso quer dizer, passaram a ver a morte, que até então não existia. Aí, por isso que fala aqui agora, dentre os mortos, né? Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, reconciliação. Reconciliar é o quê? Alguém que era de Deus e perdeu essa vida e agora está reconciliando com Deus, né? Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Morto espiritualmente, já não tem mais vida eterna, está aqui, nessa terra. Não só aqui nessa carne como a gente, mas todo mundo espiritualmente também falando, né, que são muito mais do que os que estão aqui em carne. É um mar de gente, como se diz a palavra. Se as primícias são santas, também a massa é. Quem são as primícias? As primícias estão aqui.
no início que eu falei aqui, né, no versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscaram a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Esses são as primícias. Algum dos ramos, tá vendo? Alguns dos ramos foram quebrados, quer dizer, foram quebrados, sofreram a queda. E tu, sendo zambujeiro, zambujeiro é uma árvore que dá espinho, que dá maus frutos, zambujeiro, né? Não era bom, né? Alguns dos ramos foram quebrados. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles. Tá vendo? Eles sofreram a queda. E a gente, como mundo, né, fazia parte do mundo, a gente foi enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Oliveira é uma árvore que dá bons frutos. Então a gente foi enxertado em lugar deles que davam, que na verdade era para dar bons frutos, mas pela desobediência também foram cortados, como um dia a gente foi. Por isso se fala de reconciliação. Vou ler de novo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz em ti. Isso quer dizer o quê? Para a gente não se gloriar nisso. Né? A gente não deve se alegrar com a desgraça dos outros por motivo nenhum, porque isso é julgar. Então a gente tem que dar glória a Deus pela obra maravilhosa que Ele fez e nos deu a oportunidade de nos reconciliar com Ele, por causa da queda desses que estavam lá, né, na raiz. Na verdade, nós fomos enxertados, mas eles são parte da raiz. Eles eram, né, de lá. Então, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz em ti. Isso quer dizer que Deus é que nos deu essa chance. Ele é que nos chamou. Nós não temos mérito e nem parte alguma nisso. Ele teve misericórdia da gente, né, e nos chamou. Porque, igual diz Salomão, há tempo para tudo, né? Para viver, para morrer, para sorrir, para chorar, e assim vai. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela tua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Por que nós estamos em pé pela fé? Por causa do poder de Deus. Tinha alguém lá, naquele lugar, que nos sustentava pela fé, né? E nós acreditamos naquela época, e acreditamos que pela fé a gente podia sair daquele lugar, porque era muito tempo e era muito sofrimento. Era escravidão, trabalho forçado, né? Era o pó. Não era fácil, mas tinha alguém lá que nos sustentou pela fé. Porque se Deus não poupou os ramos naturais,
teme que te não poupe a ti também. Quer dizer, se Deus não poupou aquele povo que estava lá salvo porque pecou, então a gente deve temer a Deus, né, e andar nos caminhos de Deus, para Ele também não nos cortar. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, tá vendo? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Tá vendo? Tem que temer a Deus, se manter nos caminhos de Deus, orar, jejuar, né? E permanecer na palavra de Deus. Senão, a gente é cortado. Isso quer dizer que a gente já está num lugar bom, né? Por isso a gente não deve murmurar. Muitos caíram no deserto. Por quê? Murmurava demais, né? Reclamava demais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode ficar reclamando, murmurando, porque a Deus está fazendo as obras. A gente permanecer nele, na fé, e fazer a obra de Deus, assim, né? Se manter benigno, quero dizer. Então, ótimo, né? Senão a gente pode ser cortado, como foram cortados os que estavam no deserto, que caíram, né? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Quer dizer que eles também foram cortados e agora estão tendo também oportunidade de voltar para aquele lugar, né? Só se tornar benigno. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Olha aqui da onde a gente foi cortado, como eu já havia falado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, do natural, nós éramos natural do espinheiro, né, da obra do mal, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, para serem enxertados na sua própria oliveira. Olha aqui. Se tu fostes cortado do natural zambujeiros, e contra a natureza, enxertado contra a natureza. Quem que tornou natural isso? Quem tornou a nossa vida, né, na oliveira? Foi pela entrega de Jesus. Ele veio, se entregou aqui nesse mundo, passou por tudo que foi tribulação, pagou um alto preço, e aí se tornou natural que a gente fosse enxertado na oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quer dizer, Deus endureceu o coração desses que estavam lá, né? Que agora estão também passando por esse trabalho aqui junto com a gente. E eles foram endurecidos até que todos os gentios que Deus escolheu sejam, né, salvos. Seja, quer dizer, tenha o conhecimento da palavra, o temor de Deus. Até que
Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha como Deus trabalha. Que lindo, né? Deus é muito poderoso. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, Jesus Cristo, e desviará de Jacó a impiedade. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Está vendo? Ninguém pode se gloriar de nada, porque este será o meu concerto com eles, até que eu tire os seus pecados. Olha isso, né? Quando Jesus vier e tirar os nossos pecados. Então ele tira a hora que ele quer. Ninguém pode se gloriar, ninguém pode se vangloriar, né? Nós não temos poder de nada. É como diz a palavra, nós não temos mesmo poder nem de fazer ficar um fio de cabelo na nossa cabeça. E ele, né, ele tem todo esse poder. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós, presta atenção nessa passagem para você entender justamente isso que eu tenho falado aqui antes, né? Porque assim como vós antigamente fostes desobediente, assim como vós, ele está falando com todos nós, assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia pela desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Viu? Então, é isso que eu falei. Por isso que eu frisei aquela parte, aquela hora. Né, que todos foram desobedientes e todos foram lançados em um lugar, né? E aí eu vou terminar aqui, falta só um versículo. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Da onde? Dos céus. Né? A gente foi lançado do céu, a gente foi lançado da vida eterna para o debaixo dos céus do mundo, né? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Muita gente acha que nossa vida, nosso espírito nasceu aqui nesse corpo. Aqui a gente vê que, e é provado, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Debaixo dos céus, para a gente aprender, para a gente beber do cálice, do furor de Deus, do vinho, né, que ele misturou. Por quê? Porque nós fomos desobedientes. E agora Deus fala na palavra que nós já bebemos, já pagamos por todos esses erros que cometemos. Por aí você tira ideia de quanto tempo a gente ficou nesse lugar. Né? E agora Jesus vai voltar, e quem andou nos caminhos de Deus, né? Quem crê em Jesus Cristo vai ser salvo. E quem não crê, quem vai ficar por aqui, vai ser ajuntado num só lugar, como diz a palavra, e vai ser afundado no abismo. É muito extraordinária essa palavra, e Deus tocou no meu coração hoje para gravar novamente, porque eu já havia gravado, mas não é fácil não, né? O mal, o maligno, ele não é fácil, nem sei o que falar, mas é isso. E outra hora eu quero voltar.
né, com mais uma palavra.